Podes sonhar, correr o mundo nessa nave pedal e ao segundo conquistar Portugal, mas chegar à final já vencer. Queres brilhar, ser o herói de cada meta a cortar, veste amarela e ergue os braços no ar, vai mostrar, está de volta RTP. David Plaza, o homem da volta. Amarela conquistada em Cantanhede, vitória para o Benfica, festejada em Matosinhos. Boa noite. Apesar dos 9 escassos segundos que separavam Vítor Camito e David Plaza, a tradição cumpriu-se. O último dia da volta foi o da consagração do primeiro, David Plaza, e o seu clube, o Benfica. Hoje, uma autêntica onda vermelha invadiu o pelotão. O Clube da Luz festejava a conquista da volta a Portugal. Mas, a brincar, até dava para dizer que a corrida ainda estava em aberto. Isto hoje vai ser calmo, vai? A atacar, isso não. Orla, olha que está ali no bordo, eu não quero saber o que é que vai acontecer. Orla, olha o contra-ataque, olha o contra-ataque. Um dia de festa. No trajeto da etapa, milhares de pessoas na estrada e a emoção à flor da pele. Força Benfica, olha que lindo. Isso é lindo. E para os benfiquistas, feito o balanço, a maior emoção até nem foi a conquista da camisola amarela. Andar contigo a conduzir o carro, que é um perigo iminente, permanente. E estes 15 dias, pronto, passámos por algumas emoções e as principais foram as da condução. E no dia da festa, os da Luz não esqueceram de cumprimentar o maior adversário de David Plaza na volta deste ano. Quilómetro a quilómetro, um dia cheio de emoção. Até Matosinhos, o último porto de uma vitória histórica do Benfica. Hoje foi um dia de glória. Espero que isto esteja ao bálsamo para entrarmos no novo milénio com uma disposição diferente. Penso que o futebol e as atividades do Benfica, a partir de agora, passam a ser muito mais competitivas. Eram milhares de pessoas e eu penso que quando ganhei a volta eram um bocado menos de pessoas. O Benfica traz muita gente à estrada e foi uma coisa fora de série. Matosinhos não fugiu à regra. Bandeiras e cascóis ao alto que tornaram inesquecível o regresso do Benfica ao ciclismo. E foi também por isso uma grande festa, Marcos Chagas. Foi, sem sombra de dúvida, o regresso da equipa da Luz, conseguir logo no ano do regresso vitória individual e coletiva, foi um grande êxito. Aliás, a própria volta a Portugal foi, e depois teve este final apoteótico que todos nós gostamos. Além de outros, David Plaza já merecia um resultado deste género. Já, é verdade, é um corredor que de alguma forma terá ficado na sombra de Melchor Mauri quando do início da época de 99, com a nova equipa do Benfica. O certo é que desde muito cedo se verificou que era um corredor de grande qualidade e que estaria aqui quando chegasse a voltar a Portugal no sítio certo. Sem vencer sequer uma etapa durante todas as provas em que participou, ganhou o triunfo mais apetecido. É isso, e sem ganhar sequer uma etapa também na volta a Portugal, o certo é que esteve no sítio certo quando era o momento de fazer a diferença, ele estava lá. E todos concordam que David Plaza foi uma grande contratação do Benfica, apesar de, como disse o Marcos Chagas, ele ter ficado de alguma forma secundarizado pelo impacto mediático de Melchor Mauri. Até ontem, na hora certa. La primera contrarreloj, bueno, Gamito me ganó por 14 segundos. Yo podía haber salido un poco mejor. De hecho, en la primera referencia me llevaba 22 y luego le fui recuperando, pero no recuperé del todo. Entonces, bueno, fue muy importante. Hice buena contrarreloj. No la hice total, pero fue una buena contrarreloj. El día de Serra, en el cual no me encontré muy bien y tuve fe de aguantar hasta el final y no descolgarme subiendo Serra, porque la verdad es que abajo del todo tenía un mal momento y bueno, supe aguantar allí y tener paciencia. Luego el día de Señora de Grasa y el día del Ordelo han sido días importantes en los cuales sí me he encontrado muy bien y aguanté hasta el final con Gamito y la verdad es que no pudimos ninguno de sacar tiempo al otro y los dos intentábamos meter un poco más de tiempo para asegurar.
Lordelo fue una etapa un poco especial, yo no esperaba un final tan duro, vine muy atrás y cuando llegué a su altura llegué un poco fatigado. Ese día me sentía muy bien al final, en la subida, y aunque se podían haber marcado diferencias, al final no hubo. Finalmente ontem, se não fosse o furo, provavelmente terias ganho o contrarrelógio. Bueno, la verdad es que es lo de menos. Si se gana la vuelta, el resultado de la contrarreloj no es importante. Mas poderia ter acontecido, não achas isso? Sí, sí, ya lo sé, pero el ciclismo es así. Furé y se acabó. O diário de corrida do líder da prova. E à altura de vermos o que se passou nesta 14ª e última etapa da Volta a Portugal. Uma tirada de consagração é isto mesmo. Lento o andamento e com as principais figuras no lugar merecido, em destaque. Os respectivos líderes, camisola amarela, camisola laranja, camisola verde, camisola azul. Os 4 homens que chegaram assim ao último dia e assim terminariam. Não aconteceria nada de especial e, tal como se previa, um dia tranquilo, um dia de consagração mesmo. Vítor Camito, mais resguardado no pelotão, respeitando a nova liderança da prova. Só no final é que houve mais animação na frente da corrida e se andou mais rápido. O Gresto da Vira tentou por diversas vezes o ataque à corrida para tentar a fuga que desse certo. Não deu. Não deu, ficou a tentativa, aliás, diversas tentativas. A primeira de Pedro Martins, a que seguiram diversas outras, nomeadamente de Sérgio Rodrigues. Mas era difícil, depois de o pelotão estar já à procura do final da etapa e depois daquela fase inicial tranquila, era difícil alguém sair dali. Primeiro só Elia Pecola, Guiasial Piazzi e a Recer Boa Vista na frente do pelotão, acelerando a corrida, anulando as tentativas do Gresco. Depois começaram a aparecer também as formações estrangeiras, como se viu com mais insistência, já perto da zona de chegada em Matosinhos. Exatamente. Hoje, finalmente, algumas equipas estrangeiras a procurar sair daqui com algum resultado, daí que aparecessem nos últimos quilómetros da etapa no comando do pelotão, nomeadamente a Rizzo Scotti e também a Vini Caldirola e a Cantina Tolo. Mais dificuldades para Yuri Surkov, até mesmo ao último dia, mas terminou a prova. A viragem para uma reta da meta quase ideal, Marcos Chagas. Uma reta da meta que tinha 1000 metros, ou seja, a bandeira do último quilómetro estava no início da reta de chegada. Isso, em termos de espetáculo, foi magnífico. As condições criadas para os corredores. Curiosamente, há logo um corte desde muito cedo na frente do pelotão. Repare-se, há um grupo restrito que fica na discussão da corrida. Os outros limitam-se a seguir à distância este último quilómetro. Numa reta da meta destas, era o tempo de saída que faria a diferença. Era a capacidade ainda física existente e o tempo de saída. Os corredores vão lançando o sprint, vão ficando para trás, até que, quando se aproximam os metros finais, há um homem da Vini Caldirola que lança Roman Weinstein, repare-se, e Cândido Barbosa que vê a meta ali mesmo e pensa em lançar o sprint. Se calhar demasiado cedo, se calhar força a menos neste momento já do corredor da Banesco. Roman Weinstein bem mais fresco, bem longe da discussão da Volta a Portugal e bem à vontade para ganhar a última etapa. Ao último dia, Roman Weinstein surgiu na corrida, deu a primeira vitória à Vini Caldirola e foi a sua 9ª na presente temporada. E recorde-se, temos aqui o vencedor de uma etapa do Giro de Itália, a coroar a última tirada da volta. À frente de Oscar Cavagnes, que ficou zangado, e Cândido Barbosa da Banesco, mais um terceiro lugar. Giuseppe Di Fresco foi 4º, Pedro Soeiro da Recer Boa Vista consegue a colocação no 5º lugar, 6º Ícaro Flores Deus Cautel, César Isamana, Juan Guilhamon do Gresco, Mateu Frutti e Vicente Elvira do Mato Sica Bóveda foram os que ficaram nos lugares seguintes. Cândido Barbosa veio à volta disposto a brilhar e conseguiu, a troco de um grande esforço, que a princípio até parecia não estar a ser muito conseguido. Nas primeiras etapas foi habitual a presença de Cândido Barbosa na discussão ao sprint, mas o português da Banesco quis provar que era mais do que um sprinter. Acompanhou os favoritos no dia da Serra e acabou por ganhar a etapa mais dura. Repetiu a presença com os da frente na chegada ao Alto da Senhora da Graça e na estreia de Lordelo na Volta a Portugal, Cândido quis dar nas vistas à porta de casa. Aquele que para muitos era só um sprinter, revelou-se um ciclista completo na sua melhor Volta a Portugal de sempre. Para além do meu objetivo prioritário, que era ganhar uma etapa, consegui chegar ao 5º lugar na classificação geral e conservar esta camisola
que também passava um pouco pelo meu objetivo. Penso que foi uma excelente volta para mim e mesmo pela equipa. Tudo isto Cândido não vai esquecer, mas a volta 99 pode ser decisiva para o futuro. Quem sabe, de novo numa equipa portuguesa. É que Cândido é, neste momento, o ciclista mais pretendido, não é, Marco? Sem dúvida. Olhando aos bastidores da Volta a Portugal nestes últimos dias, Cândido Barbosa é o homem que toda a gente deseja e compreende-se porquê. Está na flor da idade, está aí com um percurso ainda para percorrer enorme e está com o potencial que o vimos nesta Volta a Portugal. O Cândido está, sobretudo, muito bem em várias especialidades, não é? Sim, começa a ficar um corredor completo, é assim um Jalabert à portuguesa. Começou por ser um corredor que, na opinião dos especialistas, era um sprinter. Pensamos que é mais do que isso e agora é a luta para ver quem chega a Cândido ou se a Banesto manterá o corredor português. Na sua opinião, seria melhor a continuação em Espanha ou a mesma vinda para Portugal, para o Cândido? A minha opinião é que provavelmente o Cândido Barbosa tem um percurso melhor em Portugal. Porquê? Porque as suas características tornam-no num líder de uma equipa portuguesa. Em contrapartida, na Banesto será apenas um corredor, onde algumas vezes a sua equipa trabalha para ele, nunca terá, ou dificilmente terá, o papel mais importante num grupo tão forte, um dos mais fortes do mundo como é a Banesto. E terminada a volta, vamos rever como ficaram as contas finais. Classificações e líderes sem alteração. Bruno Castanheira, grande volta a Portugal, o primeiro na classificação da Juventude e uma referência na classificação geral. Cândido Barbosa, uma volta em grande do sprinter da Banesto, também na classificação geral como na classificação por pontos. Para Pedro Cardoso, a vitória suada ante Miquel Arado Almada na liderança da montanha. Nos sprints especiais, o Gresco conseguiu o seu objetivo ante a pressão de Pedro Lopes da Eliapecol Águias de Alpiaça. Classificação coletiva, a mais apetecida pelo Benfica a seguir à vitória na geral. Igualmente, o Benfica Vintantour conseguiu a vitória. Na classificação geral, David Plaza, o rei da volta, primeiro classificado a 9 segundos, Vítor Gamito a 16, Melchor Mauri, também do Benfica. Fábio Malberti, o melhor estrangeiro, já ficou a 2 minutos e 44. Cândido Barbosa, quinto, a 3 minutos e 13. A 3 e 26 ficou Rui Lafaringas, o melhor homem do meio, no sexto lugar. Sétimo, Joaquim Sampaio, a 4 minutos e 22. A 4 minutos e 29 no oitavo lugar, José Azevedo, também do Maia. O Delmino Pereira, da Recer Boa Vista, foi nono da geral da volta a 5 minutos e 29. E o décimo foi Bruno Castanheira, da Eliapecol Águias de Alpiaça, a 5 minutos e 37 do primeiro. Vítor Gamito nunca esteve, talvez, tão perto de vencer a volta. Só que é o segundo lugar consecutivo na prova maior do ciclismo português. Este ciclista tem cada vez mais, apesar de tudo, o respeito dos seus adversários. O desalento de Vítor Gamito ontem é uma das imagens mais marcantes da volta deste ano. O ciclista da Porta da Ravessa dominou toda a volta a Portugal, mas ontem chegou o momento decisivo e perdeu a camisola amarela. Penso que o erro talvez tenha sido de ter deixado chegar a esta situação com uma diferença tão menor, e foi nisto que o Benfica apostou. Eu já vi escrito por si que o Gamito, por exemplo, da Serra da Estrela até era dos que ia melhor, não é? Era. O Gamito foi dos corredores que esteve. Talvez, isto nunca se sabe, mas talvez tenha tido momentos em que poderia ter ganho mais alguns segundos. A diferença é tão pequena que sobre esta volta a Portugal vão recair sempre essas dúvidas. E da equipa vem a indicação que Gamito, no contrarrelógio, até apresentou bons índices físicos. O Vítor Gamito, eu já analisei a curva de frequência cardíaca e ele esteve ao melhor nível, não teve quebras, o que indicia que realmente ele fez o contrarrelógio possível. É evidente que um líder tem sempre algum medo de estragar tudo no último dia, que é a questão das curvas. Ele partiu com a intenção de se acautelar, mas isso não é justificação, porque o Plaza também furou e era preferível entrar com cuidado nas curvas do que ter tido um furo, não é? Gamito, líder de uma equipa, toda a pressão sobre um só homem. Pelas imagens que eu vi ontem na televisão, a maneira do Vítor pedalar era um pouco diferente do normal dele. Jogo talvez a pressão nervosa que talvez ele tivesse sentido, não conseguisse render o suficiente ou aquilo que está ao alcance dele. E talvez também um dia menos bom da parte dele ou um dia bastante bom do Plaza, talvez isso. Uma coisa é certa, Gamito consegue algo inédito na volta a Portugal, 4 vezes em segundo lugar. Marcos Chagas, o que é que lhe dizem estes dados para análise? Bom,
duas referências aqui de dois corredores importantes e conhecedores bem do Vítor Gamito e do ciclismo português, o Delmino e o José Azevedo, e partilho da opinião de ambos, ou seja, provavelmente em determinados momentos Vítor Gamito poderia ter feito a diferença, limitou-se a gerir a corrida sempre na expectativa de manter aqueles níveis físicos até o final e depois, na sua especialidade, não perder nem para Plaza e muito menos para Mauri, que estava mais longe. O certo é que ele não fez, ou pelo menos não fez a diferença nos dias onde poderia fazer, onde estava mais forte, nomeadamente na Senhora da Graça, eventualmente na etapa da Serra, se bem que a chegada depois da ceia penalizaria sempre um ataque na subida. Isso não aconteceu, trouxe a corrida até ontem e depois no momento decisivo acabou por não estar tão forte. Pensamos que o Vítor Gamito não andou ao melhor nível. Partido da opinião do José Azevedo, olhando para as imagens de ontem, não é realmente aquele Gamito ao seu melhor. Agora, claro, perdeu para adversários de respeito. Poderia eventualmente perder na mesma a etapa de ontem. Agora, a camisola andou demasiado abaixo do seu nível, o que provavelmente não estaria também nas previsões do Vítor. A Recer Boa Vista é das equipas portuguesas a que menos provento escolheu. E o que conseguiu foi, afinal, o seu veterano, Delmino Pereira, quem acabou por garantir a chegada da volta. Delmino Pereira é o grande animador da Recer Boa Vista. Este foi o ano da renovação para a equipa achadrezada. O líder continua o mesmo, mas nesta volta a Portugal a Recer ficou aquém de anteriores edições. Na volta 99 não ganhou uma única etapa. Só Delmino entrou nos 10 primeiros. E até a camisola laranja Pedro Andrade perdeu este ano para Bruno Castanheira. Mesmo assim, o técnico boavisteiro faz um balanço positivo, salientando o terceiro lugar por equipas. Falhou-nos, de facto, foi só a vitória de etapa, porque a nível geral, pronto, a nível de classificação individual, a nível de classificação por equipas, estávamos praticamente iguais ao ano passado, até se calhar isto era um pouco melhor. Nesta volta, dominada pelas principais equipas portuguesas, a Recer foi a única que não subiu ao pódio. E ao longo destes 14 dias quisemos mostrar-lhe tudo o que de importante se passou na volta, ou na estrada com os ciclistas, ou até mesmo no carro com os diretores esportivos. E houve momentos... Vais ganhar a corrida. Vai dar sprintarem. A Ferra, os últimos 20 km, não sais ali de quem for a controlar, ouviste? Não tenhas medo, entende? Entra na curva a matar, não é nada. É verdade, não é nada. Se morreres, olha, morre lá, vai ficar fácil. Uma bolinha ao lado aqui, olha. Está fácil, Ó Jorge, sai daí, estás no lugar do morto, sai daí, Jorge. Passa lá para a frente, não vês que está tudo partido, aí na frente, pá. Tira fora agora, José Tom. Meu Deus do céu. Vamos lá tirar a suco. Quem é que puxa aí na frente? Deixa quase toda a gente. Vamos embora. Não há nada. Sim, eu entendo. Mas, é preciso sofrer. Falta 2 dias. Vamos aproveitar bem esses pontos, porque não vai aqui ninguém neste grupo que se vai ocupar disto em princípio, e nós temos uma rica oportunidade de ficar hoje com a constituição dos treinos especiais bastante mais definido, não é? Há que dar o máximo de apoio ao Vitorino. Vamos tentar sair para porque necessitamos um pouco de publicidade hoje. Isso é lindo. E quem manda na volta é a Serafim Ferreira, o diretor da prova, dono de uma personalidade forte, e há quem diga que de despedida de uma experiência longa de vários anos. É diretor da Volta a Portugal há 17 anos, começou em 1982 e desde aí que, cabelos ao vento, lidera o pelotão. Mas este poderá ser o último ano, tudo depende da decisão do Tribunal no litígio entre a empresa Jornal de Notícias e a Federação Portuguesa de Ciclismo. Espero é que não. Neste país ainda há pessoas sérias, há um governo sério, os tribunais são sérios, nós vamos continuar porque temos esse direito e, por conseguinte, enquanto a empresa do Jornal de Notícias confiar em mim para organizar a Volta a Portugal, eu cá estarei. A organização da Volta vai mudar de mãos, mas Serafim Ferreira confia plenamente que pelo menos mais um ano será o diretor da prova. Podem-me acusar de falsa modéstia, mas em Portugal ainda não há quem saiba mais dele do que isto do que ele. O seu feitio irascível é já lendário e mesmo que este ano seja o da despedida,
de certeza que Serafim deixará saudades. É um homem todo especial, Marcos Chagas. Sim, é evidente. É um homem que marcou e marca a sua presença no ciclismo nacional. Está tudo dito e está tudo visto. É hora da despedida da RTP à última volta deste século. Até sempre. Everything you said, I play it back 100 times in my head.